Fala galera, aqui é o professor Sandro Coco do Colégio Mater Christi e eu estou aqui no programa TCM Nota 10 para trazer algumas dicas sobre a primeira competência de Ciências Humanas para o Enem. Gente, as Ciências Humanas têm 6 competências. A primeira dela versa sobre 3 conceitos importantíssimos, que são os conceitos de cultura, memória e identidade. Vez por outra, frequentemente na realidade, o Enem traz aproximadamente 22% de suas questões que evocam essa competência. E aí eu decidi trazê-la para poder bater um papo com vocês e dar umas dicas. Essa competência, gente, requer do aluno o conceito de cultura. Seria bacana você pegar um conceito de cultura com base em algum grande sociólogo, como por exemplo Clifford Geertz. Mas entenda o seguinte, cultura é toda produção humana, toda construção humana, na qual o homem usufrui da natureza ou de qualquer outro recurso para poder construir e contar a sua história ou para o seu bel prazer. Então, quando o homem está num estado natural, ele se encontra em natureza. Quando o homem modifica a natureza para o seu uso, ou quando ele usa qualquer elemento da natureza para criar uma condição melhor de sua vida, ele está adquirindo aí uma nova dimensão, saindo do seu espaço natural e adentrando um espaço artificial humano que nós chamamos cultura. No entanto, o conceito de cultura ele é muito maior e muito mais rico que esse, certo? É muito comum a gente entender que a cultura corresponde aos elementos identitários de um grupo, de uma etnia, de um povo. É nesse momento que eu quero que vocês prestem atenção à ideia de identidade. O que é a identidade? A identidade são justamente os elementos culturais que identificam o povo. Se você fosse um gringo e você ouvisse falar no Brasil, por exemplo, com certeza você ia entender que a identidade cultural brasileira corresponde ao futebol, ao carnaval, às suas belezas naturais e daí por diante. Então, tendo em vista esses dois conceitos, a gente pode pensar a partir do conceito de cultura alguns conceitos que frequentemente caem no Enem, como por exemplo, patrimônio histórico-cultural. Um determinado povo que tem uma determinada identidade, que carrega um traço cultural, geralmente ele é lembrado por esse traço, e alguns desses elementos eles são protegidos por órgãos específicos, como no caso do Brasil, pelo IPHAN. Todo ano o Enem cobra alguma questão que trabalha essa temática. Então, o que é um patrimônio histórico-cultural? É algum elemento cultural de um povo, de etnia, que foi tombado, que foi tido como específico daquele povo e que ganhou uma áurea de preservação, de cuidado, para poder manter viva a memória daquele povo. Esse é o nosso terceiro conceito. Já falamos de cultura, já falamos de identidade e agora memória. Então, o que é a memória? A memória é o passado de um povo, é a riqueza, a história de um povo. Então, o patrimônio histórico-cultural corresponde a isso. Nós podemos citar como exemplo, aqui perto, o centro de Aracati, ele é tombado, ele é patrimônio histórico daquela cidade, mas nós podemos citar a nível nacional a cidade de Ouro Preto, nós podemos citar também o próprio Cristo Redentor, nós podemos trabalhar aqui vários patrimônios, o Pelourinho, em Salvador, vários patrimônios no nosso país que tem uma dimensão riquíssima e que tem uma dimensão territorial riquíssima e que tem 5 grandes regiões, cada uma com sua identidade, cada estado dessas regiões também trabalha sua identidade. É importante vocês lembrarem também que o Enem, ele trabalha as disciplinas de forma transdisciplinar. Então você pode, por exemplo, a partir dessa competência, fazer uma ponte com alguma competência de linguagem, onde você percebe que um dos primeiros traços culturais de uma identidade X ou Y corresponde à fala, corresponde à língua, corresponde aos sotaques, corresponde aos dialetos, ao idioma. Então, é muito importante frisar isso aí. Outro conceito que cai no Enem, vez por outra, é o conceito de cultura material e cultura imaterial, certo? O que é a cultura material? É tudo aquilo que a gente pode tocar. A cultura imaterial, por sua vez, está relacionada aos saberes, aos conhecimentos e à produção de elementos materiais de uma cultura, como por exemplo, o Enem trouxe uma vez uma questão que falava sobre a produção do queijo de Minas. Então o queijo, enquanto elemento material, ele tem sua importância, mas mais importante do que o queijo em si é a receita, é o modo, é o preparo desse queijo. Teve um outro ano que o Enem trouxe a questão das comidas típicas baianas. Então, quando cair uma questão dessa, atente-se para o seguinte: a questão está pedindo que eu fale do elemento material ou especificamente de algo maior que o elemento material, que é mais importante que o elemento material,
que é justamente a produção da memória, do saber, do conhecimento, daquele patrimônio cultural. E aí caímos dentro de qual conceito? Do conceito de cultura imaterial, tá? Aqui no nosso estado nós também temos alguns pratos, algumas danças tombados e tidos como patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte, como por exemplo a ginga com tapioca, né? Recebeu tombamento, recebeu reconhecimento de patrimônio imaterial da cidade de Natal, se eu não estou enganado, há 2 anos atrás, acho que foi 2015, 2016, acho que 2016, há 2 anos atrás. Gente, trabalhar desses conceitos, identidade, memória e cultura, é importante vocês lembrarem quais conteúdos fariam parte ou abarcariam esse tema como um todo. Aqui, outros conceitos são importantes, como sincretismo cultural, aculturação. Esses 2 últimos eu vou deixar para uma dica posterior. Mas eu quero que vocês atentem no seguinte: quais conteúdos são importantes? Primeiro, a formação da identidade cultural brasileira, né? O nosso ID. Nossa cultura, ela foi formada, ela foi desenvolvida a partir de um complexo muito grande de várias outras culturas, ao que nós chamamos de sincretismo. O que é o sincretismo? É o contato, é o encontro de várias culturas. O sincretismo ele pode se dar de várias formas. Ele pode se dar como intercâmbio cultural, ele pode se dar também como um processo de aculturação, quando uma cultura se impõe a outra. Então, qual conteúdo é importante vocês revisarem? É o conteúdo da colonização portuguesa. Eu poderia dizer a colonização europeia como um todo, pegando toda a América, né? Tanto a América anglo-saxã como a América Latina. Mas deem um tempinho para vocês estudarem especificamente a chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses e dos franceses aqui no nosso território. Percebam que ali há um choque cultural. Por quê? Porque da chegada dos portugueses aqui, nós temos 2 culturas, aliás, inúmeras culturas diversas, agora tendo um choque, tendo um contato cultural. E aí nós temos um processo de aculturação, quando o europeu, com a sua crença, com a sua visão política, com a sua visão de mundo, tenta impor sobre os nativos que aqui viviam, não só esses elementos político-econômicos, mas também tentam impor a sua moral, a sua religiosidade, com a catequização dos índios e, por que não dizer, a sua própria mudança na estrutura linguística daquele povo, pois impõe a esse povo português. Lembrando, é claro, que a nossa língua ela é mista, né? Ela tem elementos da cultura nativa, como também da cultura afro, né? A cultura africana que veio para cá, para o nosso território, no qual esse povo foi trazido de forma escravizada. Então é importante vocês estudarem e revisarem nessa reta final essa formação da identidade cultural brasileira. Separei para vocês um conceito que ele vem sendo desmitificado há muito tempo pelas ciências sociais, pelas ciências humanas, que é o conceito de que o Brasil vive uma democracia racial. Conceito muito trabalhado no século passado pelo grande sociólogo Gilberto Freire, mas que de forma equivocada pairava sobre esse conceito a crença de que vivíamos aqui em nosso território um sincretismo cultural pacífico, harmônico, onde houve apenas uma troca, o povo brasileiro é muito cordial e recebeu elementos dessas demais culturas. Mas na realidade nós sabemos que o que houve de fato foi uma imposição de uma cultura sobre a outra, né? A cultura do europeu sobre a cultura dos nativos. Esse tema é muito interessante e me faz lembrar de uma frase do rapper de São Paulo, Criolo, quando ele diz o seguinte, presta atenção nessa frase: Di Cavalcante, Oiticica e Frida Kahlo têm o mesmo valor que a benzedeira do bairro. O que o rapper quer dizer com essa frase? Ele quer dizer o seguinte: não há cultura superior, nem há cultura inferior. O que existe são culturas diversas, culturas diferentes. E aí não era essa a concepção, não era essa a crença do europeu quando aqui chegou. Eles se instalaram como sendo superiores e tomaram a terra dos índios, escravizaram muitos deles ou dizimaram, né? Tanto por questões de doenças, no qual o organismo dos nativos que aqui estavam não conheciam, como também pela força, né? Pelas armas. E aí, essa postura do europeu nos remete também a uma frase do grande mestre Caetano Veloso, quando ele escreve na letra Sampa e diz o seguinte: Narciso acha feio o que não é espelho. O que essa frase pode nos fazer lembrar e nos fazer pensar? Nos faz pensar no conceito de etnocentrismo. É quando eu acho estranho outras culturas diversas da minha, divergentes da minha, quando eu não aceito essas culturas ou quando eu tenho uma certa fobia, um certo preconceito com culturas diversas da que eu vivencio, do meu mundo, do meu quadrado. E aí o que acontece? Geralmente
o etnocentrismo, ele vem acompanhado de um elemento terrível e danoso chamado o quê? Xenofobia. Atualmente, essa temática tem vindo à baila, tem vindo à tona nos processos migratórios, onde pós-neocolonialismo e até mesmo pós-descolonização da África e da Ásia, nós vemos como esses continentes ficaram, a partir do século XIX, século XX, depois que os europeus tomaram seus territórios e repartiram a torto, né, e a direito, do jeito que queriam. Nós temos hoje um fluxo migratório muito grande desses povos, principalmente do continente africano, que tenta migrar em busca de uma qualidade de vida, ou até mesmo da Ásia, por uma questão já aí século XX, século XXI, de conflitos bélicos, de conflitos armados, onde essas pessoas procuram socorro, procuram um local mais digno para poder viver. E aí nós vemos políticas, podemos dizer assim, preconceituosas ou políticas de controle de imigração que tenta barrar o outro, principalmente por medo ou por xenofobia, por ter um certo preconceito à cultura que é diferente da sua. Então, assim, atentem para esses conceitos, busquem entender o conceito de cultura, identidade e memória e tentem estudar conteúdos, tanto de sociologia, que evoca o conteúdo de cultura, ou de filosofia, antropologia filosófica, e a história, essa parte da colonização e da formação do nosso povo. Até a próxima, galera. Um abraço. Estamos juntos.